Oi, gente! Eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa! E nós vamos aproveitar que hoje é 30 de outubro, iniciando praticamente novembro, e vamos falar do que, Lu? Fim de ciclo! O final do ano tá chegando aí com tudo, né, gente? Então, assim, já vamos trazer um tema que a gente consegue... vamos pensar o que vai fluir, né? Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer como sempre. Como sempre, aquele nosso papo solto, quando é eu e a Lu. Ô Lu, e aí eu tava pensando sobre esse nosso tema, quando a gente decidiu fazer esse tema, eu fiquei pensando assim, todo final de ano eu acho que começa a entrar esses pensamentos, né? E aí, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu deveria ter feito? O que eu não quero pro ano seguinte? Esses questionamentos básicos. Um recalcular de rota. É isso. E ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, quanto mais eu vou entrando em consciência, eu quero realmente fazer um redirecionamento sobre o que eu não quero mais. Exato. Né? Sobre Exato. os fins de ciclos. Ou o porquê que talvez eu não conquistei tal coisa ainda, o porquê talvez eu não encerrei tal coisa na minha vida ainda, né? Aquilo que eu coloquei tudo na listinha do começo do ano, quais coisas eu concretizei, quais coisas eu deixei de fazer, o que no meio do caminho parou de fazer sentido, porque é isso, né, gente? Às vezes a gente coloca uma meta ali que depois para de fazer sentido. Total. Então eu acho que, Rô, isso que você trouxe de ter essa recapitulação, tá muito conectado a esse todo. A gente olhar não somente as coisas boas do ano, mas as coisas que não foram tão boas e as coisas também que a gente aprendeu, que não aprendeu, que deveria ter aprendido, qual você reprovou. Oh, meu Deus. E sempre uma análise. Mas sabe uma coisa que eu sempre percebo todo final de ano? Ver se você tem essa sensação, se vocês também têm. Parece que vai chegando assim novembro e o pessoal liga assim, sei lá, um acelerador. É um negócio que fica, parece que vai acabar o mundo e não o ano. Tá tudo muito agitado. Eu não sei se é porque o comércio fica mais movimentado, mas eu tenho uma sensação, e é também o final do ano, né? Mas eu tenho uma sensação que tá todo mundo agitado, vai acabar o mundo aqui, preciso fazer tudo que eu não fiz no ano inteiro. Eu até achei que você ia falar outra coisa. O que você achou que ia fazer? Não, eu achei que você ia falar assim. Quer dizer. E eu acho, agora, mas eu vou completar, assim, eu acho. Você falando, eu percebo que as pessoas às vezes começam a entrar num grande movimento, mas eu acho que tem hora que é mais um movimento físico, sabe? Não, é físico mesmo. Até porque emocional já desligou a bateria ali, né? Meados de outubro, setembro. Deixa pro ano que vem. Projeto novo só ano que vem. Eu falo visualmente mesmo, essa coisa de você vai no comércio, tá todo mundo... O trânsito, os barzinhos, a noite, tudo muito movimentado, eu sinto. Porque justamente, provavelmente por conta disso, do tipo... Larguei mão aqui, só pro ano que vem. Não sei, eu tenho essa sensação de um ano acelerado, do negócio final do ano muvucado. Sim, a gente até percebe, né? Procurando lugar para nossa vivência, que falaremos mais tarde. É verdade. Tudo lotado, tudo agendado, sim, né? Sim. Lugar assim que já tá todo mundo antecipou as coisas, né? Eu vejo você que faz muitas vivências assim, como você tá em movimento de vivência. Sim. Né? Um dia de cada vez, todo dia uma coisa, se não é vivência, é entrevista, é podcast, graças a Deus. Sim, palestra. Acho que assim, pra nós estamos em bastante movimento no fim do ano. Sim, mas eu acho que ao mesmo tempo, as pessoas começam a falar também assim, não consegui isso agora, não vou conseguir mais mesmo, deixa pro ano que vem. Isso que eu ia te perguntar, você acredita que as pessoas têm esse pensamento de... Porque é meio que um pensamento a curto prazo, né? Tipo, de imediatismo ali. Como se... Porque várias conquistas a gente demora muito mais de um ano para concretizar. Dá para começar agora. Porque se você não começar agora, né? Tem muita coisa que começando agora, você não vai concretizar nem no final do ano que vem. Então, quanto antes, melhor. Mas dá uma falsa sensação, né? Eu sei que é clichê, ou então... Muita gente fala, é só um calendário, só uma mudança de ano. Muda o ano,
continua tudo igual. Realmente muda o ano e tudo fica igual. Se você fizer as mesmas coisas. Né? Mas o que fica igual é as horas iguais, os lugares, você vai continuar com as mesmas contas, com as mesmas demandas que você tinha de dezembro. Mas o quanto é importante ritual, né? Não, eu acho super. O quanto esse ritual de passagem, a vibração que as pessoas estão no final do ano, essa coisa de ciclo novo, de ano que vem vai ser tudo diferente, ajuda a gente a concretizar, co-criar várias coisas também, né? Eu acredito. Eu acredito que também tem esse lance da vibração, né? No sentido da esperança de o ano que vem ser diferente. Mas eu acho que também, assim, né, é o passar, fazer esse ritual e continuar com essa vibração que vai ser. Que é o que é mais difícil de manter, né? Isso. E aí também a listinha, de alguma forma, ela se movimentar, né? Uhum. De alguma forma, ela sair realmente do papel. Sim. E eu, como educadora física, eu amava janeiro. Por quê? É ótimo. Odiava novembro e dezembro, porque é parado. Entrava muito nesse lugar das pessoas de tipo, já fiz. O que aí tinha que ser feito, festas, eu não vou fazer né? mais. É muito tumulto, muito isso, aquilo, né? E quando Tem começava muita o compra. ano, muita compra, e chegava no começo do ano, as pessoas achavam que o shape ia ser criado em janeiro. Né? Fora que é a questão da meta que você coloca ali no começo do ano, porque acho que não Total. tem uma pessoa hoje que não coloca Emagrecer, iniciar atividade física. Muito. Aí a meta funciona até fevereiro ali, porque depois tem carnaval, né? Muito. E aí mesmo que você curte ou não o carnaval tem um grande impacto na vida do brasileiro, de pausa. Eu concordo. Só que eu percebi, Lu, o ano passado, como terapeuta, porque eu tive uma crença assim, putz, escolhi mais uma profissão que dezembro as pessoas vão falar assim, o ano que vem eu volto. Muda. Mas eu percebi que quem tá num movimento de se conhecer de fato, quem entrou nisso, né, fala assim, pô, eu não posso perder tempo, eu não posso deixar pro ano que vem, eu tenho que fazer agora. Já acostumou, que já tá fazendo um processo de autoconhecimento. E fora, Rô, não sei se você tem essa percepção, não sei se vou fugir muito do tema, mas... até pensei, será que eu tô fugindo do tema? Mas dezembro, ele é um mês que traz muito desafio para as pessoas emocionalmente. Muito. Os encontros. Lidar com a família, com as demandas da família, com as demandas dos desconfortos. Super. Então eu acho que a nossa área em dezembro, assim, é uma área que é muito solicitada. Como que eu vou fazer aquele encontro? Tem que ver aquela família que eu não vejo o ano inteiro, aí só se vê no Natal. Então tem se estruturar emocionalmente, sim, né? Sim. Eu concordo. Mas, Lu, voltando ao fim de ciclos, o que você acha esse ano que você mais conquistou e o que você mais conseguiu encerrar, assim? Se você quiser falar, claro, né? Sim. Algo que você queira expor aí. Eu acho muito interessante quando eu começo a analisar esse processo, porque o ano retrasado, vocês falam retrasado ano passado, eu fiz um acordo comigo mesmo que era não negociar com medo. E aí, tudo que vinha, que me dava muito medo, eu falava, lembra que você falou que você não vai negociar com medo? Então, começa a fazer. E nesse ano foi onde eu dei a minha primeira palestra. Foi onde eu comecei a desafiar os lugares, que às vezes para muitas pessoas pode ser uma coisa simples, mas que me causava desconforto e medo, assim, de estar em alguns lugares que eu não me sentia pertencente. Ano retrasado. E desde que eu comecei esse movimento, muitas coisas começaram a surgir. Porque tudo que você intenciona pro universo, ele vai te trazer. Você não quer negociar com medo? Então só mentir, né? Não como um teste, não acredito. Não, mas é a intenção. Até como um teste, né? Vamos ver. É uma intenção ali que você coloca. Até pra você subir o degrau. Isso. E nesse ano, eu acho que eu venho, então, desde o ano retrasado, me desafiando em lugares novos. Esse ano foi o ano que eu mais estive em lugares e contextos novos. Uau! E, gente, não tem nada a ver com o que eu escrevi na minha cartinha. Não, Lu. Não, você acredita? Isso que Porque foi muito engraçado. Em dezembro, eu tava passando um processo, já falei aqui, de mudança de empresa e tal. Sim. Nossa, Lu, já vai fazer um ano. Já vai fazer um ano. Passa muito rápido, né? Muito. Por isso que a vida passa muito rápido. E aí, então, eu tava com os planos que era um novo ambiente, tentando entender o que ia acontecer, tentando... Né? Só que assim, aí eu escrevi uns objetivos meio que ali, né, Luísa, limitado no que eu tava vendo. Só que os planos de Deus, né, gente, são muito maiores que os nossos. Sempre. E aí a gente sempre precisa deixar uma linha que é para esses planos que a gente não tem ideia que pode acontecer, mas que a gente sempre tem lá no subconsciente de desejo.
E logo em janeiro, todos os planos que eu tinha feito já estão. Porque eu tinha feito planos no lugar que eu tava, com a estrutura que eu tava. Então mudou o lugar, a estrutura, mudou tudo. Aí eu falei, o que você quer saber? Eu lembro disso. Você quer saber? Eu não vou escrever nada, porque o destino veio e falou, você quer saber? Ó, só que tava tudo aqui, né? Sim. Tudo na intenção. Tudo na intenção. Então é o ano, se eu pudesse falar, o ano que eu mais concretizei coisas que eu tinha de intenção. E aí, de alguma forma, você encerrou o ciclo do medo de não enfrentar o medo. Encerrei o ciclo de não enfrentar o medo, encerrei vários ciclos em dezembro, e comecei o ano já num outro ciclo, completamente diferente, mas eu entendi que na escrita, porque todas as vivências que a gente faz, né, a gente sempre traz, né, Rô, o contexto de trazer para o papel o que você deseja para aquele ano, trazer como intenção. Eu entendi que lá, quando eu fiz essas intenções, além de estar presa na Luísa, que foi o que eu disse, eu também estava presa no sistema ali, que eu... é isso aqui mesmo. Na tua realidade ali, assim daquele olhar seu. Não fiz muitos sonhos paralelos, mas tinha intenções dentro. E o que importa é que eu estava vibrando, né? Sim. E para você, Rô, como foi? Diga. Eu acho que uma das coisas que eu mais venci, eu acho que foram duas coisas. Não me desrespeitar, apesar que de vez em quando eu dou uma deslizada. Normal, a gente sempre faz. Né? Eu enfrentei muitas coisas, até em lugares assim que eram muito delicados pra mim, sabe? Em dizer assim, peraí, mas você tá fazendo o quê? Você tá fazendo pra você? Ou você tá querendo, tipo... porque a outra pessoa não vai dar conta. Eu acho que eu me enfrentei muito nesse lugar de isso me faz bem ou não, sabe? De análise mesmo. Isso, eu quero ir ou não quero? Quero fazer isso ou não quero? Né? E muitas vezes que eu fiz mesmo não querendo, meu corpo falou demais, sabe? Eu adoeci, eu tive uma dor de cabeça muito grande, porque eu acho que era um lugar de tipo assim, para de resistir, sabe? O que não te cabe mais. E eu acho que isso foi uma das coisas muito importantes para mim neste ano, né? E vou levar para muitos outros anos. E uma coisa que eu conquistei demais, Luiz, apesar de eu ser muito expansiva, expressiva, eu tinha muito medo de aparecer. É muito... Eu falo que não dá junto. Não dá junto. Uma coisa não tem a ver com a outra, gente. E aí eu tinha muito medo de aparecer, de ir pro Instagram, sabe? Aí foi que eu falei do processo das fotos, né? Do processo de pôr mais minha cara no Instagram e assim, falar. É isso que eu sinto, né? É o que eu acho sobre. Eu tô bancando esse lugar e tá tudo bem, né? E porque era o meu próprio julgamento. Até outro dia eu pus no Instagram assim, gente, eu me amo no natural. Aí eu pensei assim, caramba, você vai falar isso, que você se ama no natural? Eu falei, pô, mas eu me amo no natural, eu tô gostando do jeito que eu me encontro hoje, né? E eu tenho que bancar o meu lugar, né? Eu tenho que deixar, e eu falei no Instagram, eu tenho que deixar de me condenar, porque eu fazia muito isso comigo. E aí você vê como tá ligado no lugar de não me respeitar, sabe? E aí eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais conquistei esse ano. Eu pus foto, eu falei, nós montamos um podcast, né? Então eu enfrentei esse lugar de aparecer, sabe? E eu achei que isso foi muito, muito incrível, assim, ter essa coragem. E eu acho que enche a gente de orgulho, né? Porque a gente tá vivendo os nossos processos também, né, Lu? É sempre bacana, assim. Eu gosto das retrospectivas justamente por isso. Porque a gente esquece, às vezes, tanto as nossas conquistas, quanto... Geralmente a gente lembra mais das derrotas, né? Do que não foi tão legal. A gente tem um olhar meio, às vezes, puxado pro negativo ali. Mas é legal essa retrospectiva porque você consegue vibrar pelas suas conquistas quando você tá de bem ali com você e ver também o quanto você evoluiu, né? Hoje, a Luísa do passado, há um ano atrás. É outra Luísa. É outra Luísa, é outra Eu que acompanhei, é outra Luísa. Exato, é outra Luísa, é outra Rô. E o quanto você vai aprendendo no processo, isso tem ficado muito claro pra mim esse ano. Muito pra mim também. É mais um outro ganho. Eu acho que assim, o processo ele traz muita riqueza. Não adianta a gente querer ter segurança antes dos processos. Não, a segurança vem com o processo.
A gente só grava podcast com mais tranquilidade porque a gente fez um primeiro que... Mentira, que o primeiro foi bom, né? A gente Gostamos. mas eu quis dizer assim, a gente teve resistência. Não, a gente sempre, no começo a gente teve muita resistência. Resistência de nós, né? Ai, mas já falamos, Luísa, vamos bancar esse lugar. A resistência era num lugar assim, a gente sempre gravou com muita fluidez, mas a resistência era... Então, não gostei disso. Ai, falei aquilo, falei assado. Falei... E sabe? De aparecer. De bancar o nosso lugar. Só que cada vez mais está ficando mais tranquilo. Por quê? Prática. A gente vê que todo mundo é cíclico, todo mundo... Sim. Vai ter coisas que eu vou escutar o podcast, tá? 2 episódios atrás eu vou falar, já não concordo mais comigo ali, né? Sim. Então, quando a gente fala de ciclo e a gente fala de final e início de ano, a gente tá também trazendo essa percepção. De tipo, olha pra trás, vê tudo, olha pro do ano passado. O que você vai querer levar pra esse ano? E tem coisa, gente, que não tem que levar. Não. Principalmente esse ano agora, esse mês agora, por conta do Outubro Rosa, eu falei muito nas empresas sobre como o nosso corpo guarda as memórias emocionais. Muito. E como o nosso corpo é o último a liberar as emoções. Sim. E que às vezes a gente carrega uma raiva, uma mágoa de 10 ciclos atrás. Sim. E aí você vai levar mais um ciclo, essa raiva, esse ódio, essa mágoa. Tem alguns que são mais difíceis mesmo de encerrar e fechar. Porque muitos ciclos ainda estão na nossa vida, né? Sim. E aí é um processo. Mas tem alguns que você nem entende por que você carrega. E aquilo fica predisposto a se tornar uma doença, né? Muito. Então, o que vai querer levar no outro ano, né? Você encerrou algum ciclo assim, Lu, de tipo... de mágoa? Você falando agora, me veio assim um contexto de que eu tinha uma situação dentro de mim que parecia que ela vivia viva, sabe? E que eu tô encerrando o ano. Esses dias eu pensei nisso, olha que interessante. Falei, caraca, eu nem lembro mais dessa situação. Realmente eu deixei ela aí na minha vida, sabe? Sim. Você acha que você vivenciou isso, alguma coisa esse ano? Do deixar ir mesmo, do... fim de ciclo? Eu sou canceriana, né? Então eu sou custosa, gente, eu sou. Tava até falando isso com você antes, né? Eu gosto do signo, por exemplo, de ar, que é um negócio tipo fluido, né? Passou, né? Algumas coisas são mais simples. Mas eu encerrei, só que não era do ano passado não que eu encerrei. Eu encerrei um negócio tipo assim, uns 2 anos. Não, eu também. Essa situação mas também. me dá um negócio que eu falo, mas gente... Mas tudo bem, melhor que já pelo menos uma coisa a menos, né? Mas sim, deixei. E acho que o maior ganho que eu poderia trazer também nesse contexto da mágoa, porque como eu ficava muito... falei o negócio. Por que eu falei? Nossa, posso ter magoado a pessoa, não sei o quê. Pegando responsabilidades que não são minhas. Sim. Porque tem coisas que são responsabilidade nossa dentro da comunicação. Falei pronto e não devia. Né? E sim, a gente é responsável pelo que o outro entende, sim. A gente não é responsável por como o outro digere, nem por como o outro recebe. Mas comunicação é comunicação pra mim. Pra mim. Assim? Eu acredito, não sou responsável. Mas eu posso ter comunicado errado algo que o outro Talvez eu não comuniquei certo. Eu concordo nisso. Não é uma regra, mas eu concordo com isso. Porque às vezes vem muito assim, eu não sou obrigada, eu não sou... Como que é aquela frase? Tem uma frase que é... Não é responsável pelo que você entende. Pelo que você sente. Pelo que sente, não. Mas eu não sou responsável pelo que você entendeu. Pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tá. E não é bem assim, eu não concordo. Eu acho que comunicação, ela é comunicação, ela precisa ser assertiva. Né? E quando a gente fala de ciclo, contexto de ciclo, esse é um ciclo que também me trouxe muita demanda. Muita demanda do tipo, peraí, eu tô conseguindo expressar, seja verbal e não verbal, aquilo que eu quero. Né? Então eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Deu certo, deu Luísa. certo aí, né, gente? Deu certo. É que eu e a Luísa, a gente é assim, viu, gente? Quando nós estamos juntos Sabe o que eu ia te falar? Mas peraí, antes eu vou falar um negócio. Aí eu continuei concluindo o raciocínio, eu falei, por que mesmo que eu entrei Deu certo, deu super certo. Tem uma coisa que você fala assim, 2026, não quero isso para mim. Já vou dar minha resposta. É isso que eu ia falar. Responde primeiro que eu não sei a minha ainda. A minha resposta é a seguinte, eu não quero me sabotar. Muito bom. Eu acho que eu, já estou muito melhor, mas eu acho que eu me saboto. Por que, né, que a gente faz isso? Eu acho que eu me limito, eu acho que eu poderia chegar em mais lugares, eu acho que eu poderia
levar para mais pessoas. Concordo muito. E aí eu fico... Eu acho que algumas coisas são inconscientes, mas outras já estão bem conscientes, sabe, Lu? Sim. E aí, tipo, por quê? Né? E eu acho que algumas coisas na minha vida eu fiz dessa forma e eu já tô tendo a resposta agora. Obrigado, universo. Tá me ajudando. Sim. É tipo assim, banca o lugar de tipo assim, faz o teste, né? Como você fez com outras coisas, que nem eu já falei sobre o meu emagrecimento, que no podcast não aparece, né, Luísa? Gente, por quê, Por que não, gente? Não, aparece sim, porque a gente pode fazer um de depois. Mas assim, mas a gente sempre tá parecendo que a gente tá mais, né? Sim, mas tá tudo bem, nós também estamos tá na super de TV. boa nisso, a gente tá na TV. Mas assim, eu também, tá bom, então vamos emagrecer, vamos ver o que acontece, sabe? Porque o emagrecimento também me trazia aquilo que eu disse. Inferior, né? Bom, então tipo, isso assim, eu não me sabotar, eu chegar em mais lugares, eu ter às vezes um posicionamento necessário, né? E é interessante que eu acho que às vezes as pessoas, né, mais próximas falam assim, mas ela não se posiciona, mas ela é um poço de posicionamento. Mas a Lu que me conhece assim, Sim. profissionalmente, sabe o que eu tô falando. É que pode muito mais, entendeu? Pode então, muito. Não quero Já tem isso. sucesso, mas pode ter uma sucessão, né? Eu não quero, assim, outro dia uma pessoa me disse, né, uma coisa que disse assim, você tá numa tise, você tá com um sol desse tamanho como se fosse uns raios de palitos. Como assim? Como assim, palito? Com um raio de palito. E ela falou assim, e você tem que expandir esses raios, né? Esses raios têm que ser maiores. Eu falei, por que eu tô me permitindo ainda o palito? Dá um nervoso, né? Consciência é um negócio maravilhoso. Mas aí eu até entendo que ainda é um processo que eu tô vivendo. Sempre. Mas eu não quero mais me sabotar, sendo que, por exemplo, numa tise, que é a minha própria alma, ela já fala que eu tenho potencial de jogar raios. Olha. Eu não quero mais palito. Vou jogar raio, vou ficar com esse palitinho de sorvete pra quê? Bom, é isso. E você, eu Lu, acho que você não eu quer tava mais? pensando aqui, né? Você falando... Eu acho que é muito parecido com você, mas não sei se vai ser exatamente... Assim, eu sempre, na vida, me tirei de muitos posicionamentos. E não parece também, né? Porque eu sou uma pessoa que me posiciona, que dá a minha opinião. Mas, por exemplo, um exemplo simples de entender. Tá eu e uma amiga afim de um mocinho na balada, por exemplo. Se ela falar primeiro que tá afim, eu vou deixar o meu de lado e vou falar, tá, tudo bem, ela tá afim. E eu deveria falar, eu também tô afim. Isso. E aí, né, não é que deixa ele escolher, porque não é bem assim, não. Mas aí... Mas entende? Sim. Então, por muito tempo, isso é uma questão... às vezes... Mas às vezes profissionalmente você faz isso. Muito. Profissionalmente, às vezes, quando eu tô no espaço e tem alguém da mesma área que eu, e a pessoa se vende, eu falo, ela já se vendeu, talvez hoje é a vez dela. E isso é bom, porque é um movimento empático, por muito tempo eu pensei, mas é um medo. Não é só uma empatia de você ficar internamente tudo bem. Talvez é assim, mas por que... E não é sobre a outra pessoa se vender, né? Não. Às vezes é um lugar assim, mas por que eu não consigo fazer isso? Porque quando o outro faz, Porque Recua. os dois podiam fazer. Exato. Então eu acho que esse ano o posicionamento é algo que vai ser muito importante. Porque esse ano eu me posicionei demais. E cada vez que eu me posicionei, muitas vezes... Você sabe fazer isso? Sei. Não sabia tanto assim. Sim, a gente nunca acha que a gente sabe o tanto, né? Sim. Isso abriu portas pra mim e Muito. eu falei, eu sei fazer sim. Eu Muito. sabia. Então, lidar com o senso crítico e lidar com esse lugar de posicionamento. São duas coisas que têm me sabotado. Sim, eu acho Por isso que eu falei, tem a ver, assim. E aí, olhando 2025, tudo bem, né, gente? Nós ainda vamos gravar novembro inteiro, dezembro inteiro. A gente não vai parar e vai falar agora só ano que vem. Não. Mas acho que a gente tá montando uma vivência de encerramento de ano, né? Depois a Lu vai convidar vocês. Sim. E aí eu acho que a gente tá trazendo muito esse contexto do que vai encerrar, do que vai se começar. Então a gente achou melhor falar trazer sobre isso, né? Mas eu acho, assim, que eu termino feliz. Sim. Eu tô indo pro fim do 2025 com mais, sabe? Eu lembro de muitas vezes que eu finalizava o ano e falava assim, caraca, não foi nada do que eu pensei, nada do que eu queria, nada, menos. E eu olho e falo assim, caraca, mais. E o que ainda é menos,
é ainda um lugar, É o processo. é o processo de me olhar, de entender mais sobre mim mesma, né? Eu sinto que eu finalizo o ano realizada, porque eu aprendi um negócio também muito assim, que eu falei, nunca ia aprender, eu achei que eu ia. Que é essa coisa de eu tenho meus planos, eu tenho o que eu quero, eu tenho meus objetivos, mas às vezes a vida me apresenta coisa muito melhor. E esse ano ela fez isso comigo, né? Luísa, caraca! Não é? Porque Muito esse ano, você falando isso, muito. Tô lembrando das nossas conversas. gente, eu tive esse ano conversas com a Rô de tipo falar, eu não sei se eu tenho que seguir isso, eu não sei, eu acho que eu tenho que desistir. E a gente falava muito, deixa, às vezes, né, Lu, se abre, deixa fluir, deixa acontecer. Assim, como que eu vou deixar fluir se eu tenho a dependência disso, eu preciso daquilo outro? Caraca, Eu preciso. E aí hoje eu tô num lugar do tipo, porque Deus sempre provê. Muito, mas muito. Hoje mesmo eu vi a Luísa no Instagram, né, e eu pus, essa minha amiga é maravilhosa, porque como eu acompanho esses processos, e vendo você fazendo tantas coisas, e no lugar que você queria se sentir assim, esse é o meu lugar. Sim. Né, Lu? Deus provê, tipo, todo o processo que eu passei uns perrengaços esse ano, gente. Perrengaços no começo do ano e do primeiro semestre. Mas era pra te levar no seu lugar, Lu. Exato. Não, sempre tem depois a gente vê, né? Sim. Mas eu vejo na trajetória o quanto, tipo, Deus provê. Se você acredita, Deus provê. Se é o seu movimento, se é o que você precisa fazer, Deus provê. Então me trouxe um lugar do tipo, quando vem aquela sensação de... Tirar do controle, né, Lu? Isso. Que é um lugar que a gente gosta bastante, né? É difícil. Então trouxe essa sensação. E aí, essa vivência a gente pensou em fazer justamente porque, assim como você, todas as vivências que a gente faz, a gente se trabalha antes, né? Muito. Todo o processo que a gente tá levando pra vocês de vivência, de grupo, tá indo pra vocês. E no dia reverbera muito em nós também, muito, né? No dia, na semana, depois. Os processos reverberam muito na gente. Gostoso, a gente fica numa mexelança. Muito. E com foco mesmo pra gente entender esses ciclos, né? Olhar pro ciclo desse ano, ver o que a gente quer finalizar, o que a gente quer trazer. Então vai ter eu com o som de Healy, a Rô com movimentos sistêmicos, vai ter a Lud com a terapia do barbante, o Franieri com a numerologia e a Bruna trazendo um pouco de astrologia. E tudo isso trazendo uma sequência, tudo ali conectado, para que a gente possa iniciar esse ano com muito mais potência, deixando os lixos do passado, deixando lixo com quem precisa deixar, né? Sim. E trazendo uma potência nesse ano. Então vai ser no dia 15 do 11, das 8 ao meio-dia, né? E maiores detalhes no nosso Instagram. Vai ter café da manhã. Sim. E a gente vai reunir em roda, do jeito que a gente gosta. Muito. Trocar bastante, que é o que mais nutre a gente, né, Rô? Sim, eu acho que vai ser muito lindo. Nós vamos fazer um processo realmente de deixar o passado, desatar os nós, começar a sentir a energia do 2026, olhar os nossos sonhos. E a Luísa vem e finaliza com o som... Trazendo a frequência que vocês precisam para acessar o que vocês precisam. E é sempre prazeroso, né, a gente trabalhar nesse contexto, porque a gente consegue acessar. Quando a gente... Muito. E o que é legal também do processo, como a gente vai trazer todo um profissional ligado no outro, não fica só no mundo das ideias, não fica só na escrita. Vai ter muitas práticas. Vai ter muita caída de ficha, então... Gente, participa pra gente já começar o ano assim, ó, com tudo. E o seguinte, gente, ó, vagas limitadas. Verdade. E pelo que nós estamos sentindo, vai ser rápido. Tá limitadinho um pouquinho. Então se você se interessar, nos chame rapidinho. Isso, de estar com a gente mais nesse movimento, que ainda não fez nenhum movimento nosso. É uma excelente oportunidade para conhecer o nosso trabalho, o trabalho das pessoas que vão estar com a gente. Sim. E é isso. Eu acho que é isso, né, Lu? Sempre um assunto muito solto com a gente, né? A gente vai gostoso. Muito bom, obrigada. Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.